Fala pessoal, vamos dar continuidade aí no nosso curso de questões comentadas e vamos lá. Qualquer associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano é parte legítima para proposição popular que visa anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente. Errado, galera. Qualquer cidadão, tá? E não associação. Ação popular é impetrada pelo cidadão e não pela associação por associação, conforme o artigo 5º, olha o que diz. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, isento de custas e de ônus da sucumbência, tá, pessoal? Já o mandado de segurança coletivo pode ser, mandado de segurança, deixa eu até grifar aqui, mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída fica atento a isso aqui, há pelo menos um ano, tá? E o dispositivo está aqui, ó. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. E o que é representação no Congresso Nacional? É ter um representante, seja na Câmara ou no Senado. Não precisa ter um na Câmara e outro no Senado. Um só, sendo ele da Câmara ou do Senado, já é representação no Congresso Nacional, tá? Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de interesses de seus membros ou associados. Perfeito, galera? Então, a questão está errada porque é qualquer cidadão e não associação. Beleza? Associação é para mandado de segurança coletivo e ela tem que estar instituída há pelo menos um ano, tá? 42, olha o que diz. O agente de Polícia Federal foi escalado para atuar em operação para cumprimento de mandato judicial de prisão e de busca e apreensão durante o dia de documentos no escritório profissional. A gente está falando aqui da inviolabilidade do domicílio, né? Profissional do investigado. A respeito da atuação do agente na situação descrita acima, julgue o item. Mesmo sem o consentimento do proprietário, é permitido ao agente entrar no escritório profissional onde se encontram os objetos de busca e apreensão? Galera, olha só. Aqui em nenhum momento, aqui está falando aqui, em operação para o cumprimento de mandado judicial de prisão e de busca e apreensão durante o dia de documento do escritório profissional investigado. A respeito da atuação do agente, ele pode entrar no escritório profissional onde se encontram os objetos de busca e apreensão? Pode. Por quê? Ele está portando um mandado judicial, tá? De prisão, de busca e apreensão. Então, por isso, ele pode adentrar no escritório. Se ele não estivesse portando um mandado judicial, ele não poderia adentrar, a não ser nos casos de flagrante delito, desastre, catástrofe, entendeu? Então, a questão está correta. O agente está munido de mandado judicial, podendo adentrar no escritório sem nenhum impedimento. Porém, caso não tivesse mandado, só poderia entrar com o consentimento do proprietário, né? Ou em caso de desastre, flagrante delito e para prestar socorro, tá, pessoal? Por isso a questão está correta aí. Bem simples, né? A gente já fez essa aí, botou um casinho hipotético, mas é a mesma, o fundamento é o mesmo, tá, pessoal? 43. Um estrangeiro, tô aqui, ó. Um estrangeiro residente no Brasil, após ir ao jogo da final da Copa do Mundo 2014, foi preso pela polícia durante uma briga na saída do estádio. Nessa situação, independentemente da intervenção de qualquer autoridade consular de seu país, o estrangeiro poderá impetrar diretamente um pedido de habeas corpus. Pode sim, cara, é um direito tanto dos brasileiros quanto dos estrangeiros, tá? Então, habeas corpus está correto, ó. Os estrangeiros residentes no país são titulares dos direitos fundamentais. Por isso, não existe impedimento para que esse estrangeiro venha impetrar habeas corpus, tá? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, tá? A igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Perfeito? Então, estrangeiro pode impetrar habeas corpus, sim. Tá? Questão 43, certa. 44. A proteção do direito à vida tem como consequência a proibição
da pena de morte em qualquer situação da prática de tortura e de eutanásia. A questão está errada, tá, pessoal? Porque não é, a pena de morte tem ressalva. Em caso de guerra declarada, pode haver pena de morte, tá, pessoal? De fuzilamento. Então, existe exceção. A verdade é que no Brasil não existe pena de morte. Porém, nos casos de guerra declarada, é admitida a pena de morte. Por isso, item errado. 45. O direito à vida, assim como todos os demais direitos fundamentais, é protegido pela Constituição Federal, de forma não absoluta. Perfeito. Não existe direito absoluto. E o direito à vida, assim como os demais direitos, podem ser relativizados, tá? Então, questão correta. Não existe direito absoluto. O direito à vida pode ser limitado por outros direitos fundamentais, como, por exemplo, da dignidade da pessoa humana. Aí aqui, ó. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, é um exemplo de relativização do direito à vida. Perfeito? Questão aí correta. 46. Embora a Constituição preveja a inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas, é possível a quebra de sigilo bancário por parte do Ministério Público e da administração tributária, independentemente de autorização judicial. Errada, tá? Errada. Ó, o sigilo bancário só pode ser quebrado por autoridades judiciárias, tá, pessoal? A regra é essa. E por comissões parlamentares de inquérito, que são as famosas CPIs que não dão em nada, né? A quebra de sigilo bancário, como regra, só pode ser determinado pelas autoridades judiciárias ou pelas CPIs, como eu já vinha dito. Por isso, o item está errado. 47. Conforme a doutrina, a inviolabilidade do direito à vida limitar-se-á ao direito de continuar vivo. Errado, galera. Não vai se limitar ao direito de continuar vivo, né? Não se relaciona com o direito de uma vida digna? Não basta continuar vivo. O cara pode ficar vivo e trabalhar em regime de escravidão. Isso não faz sentido, né? Na verdade, ele tem o direito de viver e ter uma vida digna, tá? Então, questão errada. O princípio da dignidade da pessoa humana norteia os direitos e garantias fundamentais, por isso o direito à vida não se limita, fica atento a isso, tá? Se podia comer ou não aqui, apenas ao direito de continuar vivo, mas de ter uma vida digna. Exemplo claro, uma pessoa pode viver 100 anos em condições degradantes, como eu falei, no regime de escravidão. Tá vivendo, mas e aí, o regime que ela tá vivendo, a forma, tá ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Perfeito? Então, por isso o item tá errado. Não se limita, tá, a continuar vivo. Tem que ter uma vida digna. 48. O direito à liberdade de expressão, previsto na Constituição Federal, não pode ser invocado em defesa dos que defendem publicamente a descriminalização do aborto, conduta que se qualifica como incitação pública de prática criminosa. Errado, galera. Você se manifestar a favor do aborto, da descriminalização do aborto, não significa uma prática criminosa. Assim como você se manifestar pela descriminalização do uso da maconha, também não se qualifica como uma prática criminosa. Perfeito? Pelo contrário, o STF decidiu que está dentro da liberdade de expressão e liberdade de pensamento, tá, galera? A defesa da legalização do aborto não deve ser considerada prática criminosa, assim como a defesa da legalização das drogas, por exemplo, a marcha da maconha. Por isso, o item está errado, tá? E o STF já se posicionou acerca desse assunto aí. Questão errada. 49. A Constituição prevê o direito livre à manifestação de pensamento, preservando também o anonimato. Errado, galera. Não é preservando o anonimato, é vedado o anonimato, tá? É livre a manifestação do pensamento, porém é vedado o anonimato, ou seja, proibido o anonimato. Tá na Constituição, inciso 4º do artigo 5º. 50, né, agora, acerca dos direitos e das garantias fundamentais, a Constituição reconhece ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Perfeita questão. Sem complicação, a questão pediu conhecimento do artigo 5º, né, inciso 9º.
que diz o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Pessoal, a gente viu aí as questões aí, percebeu que não são difíceis, mas você tem que ler a Constituição paralelamente, fazer os grifos, tá? E ficar atento nos pequenos detalhes, porque são os pequenos detalhes que às vezes tornam a questão errada. Perfeito, pessoal? Então, questão correta número 50. E eu te vejo no próximo bloco.